Vou acelerar um pouco, porque eu chego, enfim, ao que nos trouxe, que é o problema do sistema acusatório e a prisão preventiva. Não dá para discutir a liberdade provisória. Eu deixei aqui o meu e-mail, quem tiver interesse em receber esses tópicos, ou então eu passo para a organização do evento, quem tiver interesse, isso pode ser repassado. Eu tenho críticas mais ácidas ainda ao problema da liberdade provisória. A liberdade provisória, na reforma da Lei 2.403, chega a ser ridícula. Chega a ser ridícula porque, na verdade, quando se institui medidas cautelares, as medidas cautelares são a liberdade provisória. A liberdade provisória após o flagrante é a restrição da liberdade com a imposição de uma medida cautelar. Apenas isso. Qual é o significado de liberdade provisória no Brasil? Nenhum. É a restrição da liberdade após a prisão em flagrante, impondo medida cautelar, que pode ser fiança ou outra. Fim de papo. Por que o Constituinte manteve a expressão liberdade provisória? Não tem nenhuma explicação, a não ser falta de conhecimento técnico. Absolutamente inútil. Bem, então chegamos. Artigo 310, prisão em flagrante, e com isso eu vou caminhando para o fim, trazendo a grande questão. Alguém é preso em flagrante? E o auto de prisão em flagrante é encaminhado à autoridade judiciária. Agora há um controle de legalidade evidente e imediato, pelo menos quanto à legalidade. Pronto. Prisão regular, formalmente. A pergunta que se faz é a seguinte: não estando presentes razões da prisão preventiva, deve o juiz restituir a liberdade provisória impondo uma cautelar, ou deve ele aguardar a provocação do Ministério Público, da autoridade policial? Essa é a questão. Tudo que eu queria dizer está aqui. Por quê? Porque o 282, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, quando na investigação. De ofício só no processo. Na investigação precisa provocação. Isso é um princípio acusatório. Isso é um princípio acusatório. A fase de prisão em flagrante, efetivamente, é uma fase de investigação. A pergunta a ser respondida é: a regra do 282, parágrafo 2º, que exige provocação, se arrasta a fase do 310 ou não? Quem responder que se arrasta vai ter que dizer o seguinte: a prisão é legal, não há vícios. Ele tem duas opções. Ou ele acha que o Ministério Público já deveria ter peticionado, pedindo a manutenção da prisão ou de uma cautelar, ou ele acha que a polícia, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, já deveria tê-lo feito. Nessa primeira leitura, ele vai fazer o seguinte: não veio nem da polícia nem do Ministério Público provocação. Claro que o ideal seria, como tem na Espanha, uma marcação de uma audiência. Marca-se uma audiência, chama o Ministério Público, chama a defesa. Vamos ouvir a defesa também, qual é o problema? O réu está detido. Vamos ouvir a defesa, todo mundo se manifesta e o juiz decide se mantém ou se não mantém. Infelizmente não temos isso. Mas o juiz, então, nessa primeira interpretação, ele vai ter que fazer o seguinte: não veio provocação? Não veio. Em 24 horas? Não. Então ele restitui a liberdade e não impõe nenhuma medida cautelar. Nenhuma. Porque ele acha que ele só pode agir tanto para converter quanto para impor medida cautelar, mediante provocação. Agora, a outra leitura, ainda de quem acha que o 282 se arrasta ao 310. A outra leitura é o juiz dizer assim: eu não vou deliberar agora. Em 24 horas eu recebo auto de prisão em flagrante, abro vista em 24 horas ao Ministério Público e à defesa. Os senhores se manifestem. Após a manifestação dos senhores, eu delibero. É uma leitura absolutamente ponderável, muito superior à primeira. Por quê? Porque o Ministério Público não recebe o auto de prisão em flagrante no processo penal novo. Ele recebe a comunicação da prisão, mas não recebe o auto de prisão em flagrante. Então ele pode não ter mesmo elementos para avaliar a necessidade de se manter. 24 horas é um passo suficiente para que o Ministério Público se manifeste, ou a defesa, e a defesa também. A segunda interpretação, da qual eu partilho, não estou aqui para convencer ninguém, estou dando leituras possíveis. A minha leitura
é no sentido de que no 310 há um silêncio eloquente. O legislador entendeu que não se trata de uma fase de investigação que o juiz não vai botar o B dele. Por quê? Porque a lei já botou o auto de prisão em flagrante no colo dele. A lei já mandou que o auto de prisão em flagrante seja encaminhado para ele. Querendo ou não querendo aparecer na investigação, ele tem que aparecer. E ele se depara com o auto de prisão em flagrante e vai ter que ler todo o auto de prisão em flagrante para saber o que aconteceu. E ele pode se deparar com um crime armado, com troca de tiros, com vítimas no chão. E a minha pergunta é a seguinte: quais são os fundamentos para a decretação da prisão preventiva? Apenas fundamentos de preservação da investigação? Ou há razões de prisão preventiva que meta-instrumentais? Essa pergunta traz a resposta que é a minha. Há uma prisão que é para garantia de ordem pública, traduzida no risco de reiteração criminosa. Isso não é algo instrumental. Ninguém se decreta prisão para garantia de ordem pública para proteger a investigação, e sim para evitar a reiteração criminosa. Portanto, isso não diz respeito unicamente ao Ministério Público e à Polícia Investigativa. Isso diz respeito também ao juiz como tutor das liberdades públicas, ou como tutelador das liberdades públicas. Portanto, desde que o juiz não converta a prisão em flagrante em preventiva, ou desde que o juiz não restitua a liberdade impondo uma cautelar que não seja para fins de conveniência da investigação, ele poderá fazê-lo para fins de garantia da ordem pública, sem violação ao sistema acusatório, me parece, porque essa medida de prisão não diz respeito à instrumentalidade, ela não tem natureza investigativa, ela diz respeito a todos, não é ao Ministério Público. Mas então o senhor conclui que cada prisão preventiva na fase de investigação, de ofício. Não, eu não concluo, de maneira nenhuma. Porque toda a diferença que eu estou a fazer, em homenagem aos colegas de Portugal, reside no fato do auto de prisão em flagrante. Na fase de investigação, não havendo prisão, o juiz não é convidado a participar da investigação. É Ministério Público e Polícia. A rigor, sequer deveria haver um controle judicial de prorrogação de prazo. Isso é coisa de órgão de investigação e de persecução penal. Agora, quando há uma prisão em flagrante, a Constituição determina que o juiz seja convidado imediatamente. Ele é trazido para o problema. Então, por força de determinação constitucional, cabe ao juiz deliberar me parece, sob a necessidade eventual de se impor uma medida cautelar, ou até, se for o caso, de decretar uma prisão preventiva, desde que não o faça com fundamento na conveniência da investigação ou da instrução. Isso não é matéria que lhe diz respeito naquele momento. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Patielli essa apresentação, essa brilhante apresentação, e nós passaríamos agora para a fase de perguntas. Perguntaria se teria algum debatedor. Por favor, a ministra Elizabeth, por favor. Pois não? Por favor. Primeiro, eu quero cumprimentar ao eminente mestre pela exposição que fez. Mas eu gostaria de formular uma pergunta. Esta pergunta tem sido objeto de preocupação da magistratura brasileira. É a respeito do princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência. E a nossa preocupação é se emprestar um sentido absoluto a esse princípio. E nós sabemos, proclamamos, que não há no corpo da Constituição
nenhuma regra absoluta. Mas quando se trata de se invocar o princípio da não culpabilidade, quer-se emprestar a ele esse caráter de absoluto. Por exemplo, houve um fato em São Paulo, onde o acusado foi julgado na primeira instância. Foi mantida a decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi mantida a decisão no Superior Tribunal de Justiça. Como é que a gente pode dizer que este acusado, que tem contra si 3 sentenças de 3 órgãos jurisdicionais, pode-se dizer que a favor dele milita a presunção de inocência? E essa preocupação nossa é porque leva a uma descrença no judiciário. O indivíduo acusado é condenado e sai, logo após receber a sentença, com a família da vítima. E o que é pior, se demora muito. Neste caso, passaram-se 11 anos para que o réu viesse se recolher à prisão. Então dá essa sensação de impunidade. A sociedade fica com essa sensação. A outra pergunta eu vou fazer porque eu não gosto de enfrentar problemas, mas é o seguinte: o senhor falou tanto em sistema acusatório, em processo de partes. Nós também, da magistratura, estamos vivendo um problema sério. Um problema seríssimo. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. E o que é que nós estamos vendo? É a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça formular uma acusação contra o juiz e, ao mesmo tempo, participar do julgamento. E a gente está sem poder assimilar isso. O órgão que acusa, o órgão também que julga. E nós estamos com essa dificuldade. Mas o senhor é mestre, é professor, é especialista, podia nos trazer uma contribuição para a gente assimilar essas duas problemáticas. Muito obrigado pela atenção, Miranda. Mestre, doutor, só por isso você me coloca numa enrascada dessa? Acho que não merecia, não. Eu estou falando da segunda pergunta, é claro. Eu estive num evento do CNJ recentemente e apontei, começando pela segunda pergunta, apontei esse problema. Os Conselhos Nacionais de Ministério Público e de Justiça são órgãos novos. E como toda novidade, tem a maturação institucional. Eu vejo vários equívocos, por erro de premissa. Conselhos não são punitivos. Conselhos são integrativos e, se for o caso, punitivos. O conselho tem que ser punitivo quando houver, evidentemente, mas a meta não é entrar no conselho para caçar bruxas. Esse é o primeiro problema. O segundo, evidentemente, que o processo administrativo tem uma particularidade que não acompanha, que não se enquadra no processo acusatório, nesse modelo acusatório. Daí porque as sanções têm que ser absolutamente menores, menos graves do que aquelas. Se a gente tem um processo cuja pena disciplinar é demissão, exoneração, no caso juiz, evidentemente, judicial. No caso de servidor público, nós temos que ter uma ampla defesa, um contraditório, enfim. Acho que qualquer investigação levada a cabo por membro de Conselho Nacional deve determinar o seu impedimento de participação no julgamento. Com isso, eu acho que respondo a segunda pergunta nessa questão. Em relação ao processo de partes, que fez parte também da sua pergunta, da sua indagação, o que eu tentei delimitar foi isso. Há gente do direito norte-americano aqui. Aliás, ministra Elizabeth, a senhora está de parabéns, porque eu nunca vi uma reunião tão plural. Nós temos Peru, Chile, Portugal, Canadá, Grécia. Eu acho que eu estou entendendo porque eu fui convidado, Eugênio Pacelli. É uma tentativa de inserir a Itália, Está entendido agora, está entendido. O que eu quis dizer exatamente foi que, para começo de conversa, o sistema acusatório
ele é uma das características do sistema de partes. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A característica essencial de um sistema de partes é ser acusatório. Mas o sistema de partes é mais do que isso. Porque é um sistema de duelo, que não é o nosso. Que eu fiz questão de dizer que eu não conheço juiz inerte, sobretudo nas modernas teorias discursivas do direito. Se processo justo é processo participado, quem sentencia tem que poder discutir. Senão o juiz não poderia fazer pergunta para testemunha. MP chega lá, faz pergunta que lhe interessa. A defesa, ruim. Ruim porque laçaram no corredor. Laçaram no corredor. Santa Catarina, um estado dessa dimensão de desenvolvimento humano e social, não tem defensoria pública. Acho que o servidor tem que fazer concurso de laço. Porque quando o advogado falta, tem que laçar no corredor o advogado para fazer audiência, um dativo, ad hoc. Então é claro que isso, o juiz não pode ser refém dessa força de uma das partes. Ele tem que participar, ele tem que perguntar, ele tem que esclarecer qual é o testemunho e qual é a prova, evidentemente. Desde que, evidentemente, ele também não queira chamar a si a responsabilidade de ser protagonista dela. A primeira pergunta, esse é um problema dramático. Eu tenho grandes amigos na advocacia, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. Eu tenho trânsito em todas as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, Academia, e recebo críticas de todas elas. É o que vem para o bem e vem para o mal. E esse dia, recentemente, eu fiz uma objeção ao professor René Ariel Dotti, um advogado ilustre, que eu me respeito muitíssimo, mas eu não pude deixar de fazer uma observação após a sua exposição, que eu não concordava em hipótese alguma que a emenda Peluso violaria a cláusula pétrea. Data máxima vênia, não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. Posso estar errado, alguém desse mundo plural que foi convidado pode me corrigir, mas eu não tenho conhecimento de nenhum ordenamento jurídico em que as decisões de segundo grau não sejam cumpridas. Que as decisões de tribunais de segundo grau não sejam cumpridas. Eu não tenho conhecimento. Mas a nossa Constituição exponencializou ao máximo a não culpabilidade pela textualidade da coisa julgada, que fez fetiche o conhecimento judicial. O que eu posso responder em relação a isso é, para mim, de modo geral, o direito é um conjunto de regras que deve-se abrir sempre à realidade dos fatos e à complexidade da vida. Se há um fato não contido na sua percepção normativa, abra-se a ele. Então, qual é o problema do ambiente garantista? Execução provisória, para mim, pode até não ser a regra. Eu prefiro que seja, mas respeito o texto constitucional e sempre defendi o texto constitucional. É uma norma constitucional. Sou a favor da mudança dela. Mas isso não pode impedir que uma decisão de segundo grau teratológica não seja conhecida imediatamente por um tribunal da via extraordinária. Mas para isso tem que ser teratológica, tem que ser manifestamente ilegal. Não é? A olho desarmado, uma impetração de habeas corpus que diga é manifestamente e atípica conduta. Alguém está preso, o tribunal de segundo grau manteve uma prisão de alguém que subtraiu uma pasta de dentro do supermercado. Isso é o fim dos tempos, e é o fim dos tempos. Então, impetração de habeas corpus liminar imediata, claro. Mas como exceção, com mais responsabilidade dos tribunais, com mais incidentes de uniformização de jurisprudência, para que as cortes também se organizem melhor e não fiquem ali uma turma divergindo o tempo todo sem ninguém poder fazer uma uniformização. Mas isso depende de mudança. Soa ridículo, não só como motivo de intranquilidade, mas soa ridículo aos olhos de todos. Um caso penal em que alguém atira na esposa ou em outro, um ser humano, atira, não há dúvida nenhuma, ele confessa em juízo, confessa na polícia, todas as testemunhas ouvidas confessaram, inclusive as da defesa, e nós insistimos que não transitou em julgado. Isso é fetiche. Então, a coisa julgada se transformou num fetiche. Eu posso ter a não culpabilidade como regra, como é o modelo atual, abrindo-se a exceção. E posso ter a não culpabilidade como, a execução provisória como regra, e a exceção da não culpabilidade, dependendo de haver modificação de emenda constitucional.
Ministra Elizabeth. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o professor Eugênio Pacelli pela brilhantíssima palestra que proferiu. É um orador loquaz que nos encantou a todos. Cito Vossa Excelência muito nos meus julgados e citá-lo-ei mais ainda a partir de hoje. Mas eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito de um ponto específico. O que o senhor pensa sobre a possibilidade do Ministério Público poder produzir provas à láteri no processo e que está sendo hoje objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal? Esse é um problema. A gente exalta muito o nosso Constituinte, não a Constituição. Eu tentei deixar muito claro que eu sou um homem do meu tempo. E o tempo corre muito para mim, os senhores podem reparar rapidamente, é claro. Ser do meu tempo significa eu tenho a dimensão dos nossos problemas. Eu tenho a dimensão de que a ideia constitucional, o Estado constitucional, é o único capaz de assegurar a democracia. É o Estado constitucional. Uma carta política que vincule os poderes e mantenha a soberania popular. Que não transfira essa responsabilidade nem para o Supremo Tribunal Federal. Mas a Constituição foi covarde. A Constituição disse que caberia ao Ministério Público o controle externo da atividade policial. Mas não disse o que era isso. Não esclareceu o significado disso. Porque a força política legítima da polícia no Brasil conseguiu e consegue no Congresso Nacional, e repito, legítima a pretensão de toda instituição pública de interferir no processo legislativo, a polícia consegue manter-se como um poder que até hoje impede o fim, por exemplo, do inquérito policial. Sou plenamente favorável ao poder investigatório do Ministério Público, plenamente favorável. Não vejo impedimento na Constituição, mas vejo ausência de regulação, porque as pessoas também não podem ficar submetidas a tantas autoridades administrativas que se julguem no poder de investigar. Então eu vou prestar depoimento na polícia, depois do Ministério Público mentir, eu tenho que prestar depoimento lá. Afinal de contas, eu sou o quê? Quanto mais eu tenho que falar? A quantas instâncias eu tenho que depor? Então é preciso, como na Espanha, se o Ministério Público está investigando, a polícia não investiga. É preciso uma definição de papéis. Mas acho que, como parte, o Ministério Público tem poderes de submeter provas novas no processo, trazidas por ele mesmo, desde que, evidentemente, pelo fato de serem introduzidas no processo, terão que submeter ou ao devido processo legal, é óbvio, ao contraditório, é óbvio, dependendo do momento processual, a reabertura completa de toda a fase de investigação, de instrução, na medida em que o material pode trazer novidades em relação ao material defensivo até então já trabalhado. Por favor, ministro Coelho. Registrar um fato, que ele é de Boa Esperança, no sul de Minas, terra da minha esposa, e que eu estou sempre lá. Ah, é? Também, Boa Esperança. Freire, é Freire. Passa um e-mail, me avisa que eu vou também. Você está precisando ir lá, viu? Pode ir lá. Será meu convidado. Tá. Seus parentes devem estar lá ainda também. Estão, então, eu viro e mexo, eu vou lá. Pois é, isso. Mas fora esse aspecto que nos une aqui, eu tenho duas perguntas. Primeiro, Vossa Excelência citou Ferraioli. E aí a pergunta vem exatamente disso. Ferraioli defende, naquele livro dele, exatamente a prisão máxima. E ele defende uma prisão máxima de 3 anos. Defende lá a possibilidade de uma prisão máxima, mas preso. Não os regimes, as progressões que diversos países, o nosso então, tem essas progressões. Porque ele diz, porque depois se transforma um juiz com jurisdição, condena a uma prisão, e depois órgãos administrativos
mudam essa prisão de um determinado para outros tipos de prisões que não foi alguém com jurisdição que estabeleceu. Então ele defende. Gostaria, primeiro, de ouvir a explanação de Vossa Excelência sobre isso. O outro ponto é que no Código de Processo Penal Militar, aqui a prisão preventiva, também tem uma faceta, que é a linha E, que é hierarquia e disciplina, também. É possibilidade de decretação da prisão preventiva, por esse fundamento. Diante disso, a pergunta, Vossa Excelência, exatamente quanto ao Código de Processo Penal Comum, chamado o artigo 282 e o artigo 310, é se a prisão poderia, havendo uma prisão como flagrante, a autoridade, o juiz, independentemente de provocação do Ministério Público, no caso, poderia, então, converter esse flagrante em prisão preventiva com base na hierarquia e disciplina, que é uma garantia da ordem pública, nós também temos, e não para a investigação. Porque nós temos aqui especificamente um caso que o Supremo já se pronunciou uma outra vez, que é uma prisão preventiva ex vileges, que é no caso da deserção. Desertor, preso, flagrante, ou se apresenta, mesmo se apresentando, ele é preso. E fica preso durante uma instrução, ou durante no mínimo 60 dias, que é a regra. Alguns juízes nossos ou não, alguns juízes têm liberado isso antes desse prazo. Mas a pergunta é, preso nesses 60 dias, que é, se o juiz decretar essa prisão preventiva, é lógico, com base na hierarquia e disciplina, que é a deserção, é um dos crimes que mais ofende esse aspecto, se teria essa legalidade e se poderia se aplicar como regra subsidiária o código nesse aspecto. São essas duas perguntas. A minha torcida para que o relógio ande um pouco mais rápido, para que eu não seja submetido a tantos questionamentos. Não, é porque as perguntas são fundas e às vezes, como eu declarei, e não foi nenhum arrobo de humildade, porque eu sou assim mesmo, eu não estudei o processo penal militar. Mas, Boa Esperança é a primeira observação. É a primeira observação. Não é pergunta, mas eu tenho que... Terra de Nelson Freire, o pianista. E é a segunda pessoa mais importante lá. Brilhante. Brilhantíssimo. A sua esposa é parente pessoal de Geraldo Freire. Ex-político, deputado. Não, eu tenho aí, café com leite, Guilherme, músicos, lá só tem músico. Eu tocava em festival também, eu era músico. Todo mundo em Boa Esperança acha que tem que tocar violão, uma coisa impressionante, ou piano. A primeira pergunta, ela, de Ferraioli tem uma concepção interessantíssima. Ele, por não ser um penalista, ele passeia pelas teorias da pena, como culto e erudito que é, e ele acaba por legitimar a intervenção penal mais no fato de se evitar reações informais do que propriamente na pena em si. Então, a sua concepção de pena é uma concepção um pouco diferente, né? Mas Beccaria, no século XVII, já sustentava que penas devem ser curtas, mas efetivas. Porque é assim que você obtém, efetivamente, uma punibilidade. Porque quando você instrumentaliza demais o Estado com as modificações do regime prisional, você acaba não cumprindo a função primeira, que seria a da obtenção de resultados com a pena privativa da liberdade. Isso tudo é, no mundo moderno, pós-século XIX e tal, uma tentativa de que, na crença, eu já chamo de crença, já não é mais uma questão jurídica, é uma crença, de que haja ressocialização. Aí eu vou progredir no regime para a obtenção de ganhos com aquela política penitenciária. Chamo de crença porque o Estado ressocializar a sua população carcerária necessitaria antes de socializá-la, né? Então, eu acho que essa observação é muito pertinente.
O Brasil precisa de penas mais curtas mesmo, mas penas que sejam cumpridas, efetivamente cumpridas. Isso levanta duas questões. Há agora uma medida cautelar chamada chamada recolhimento noturno domiciliar. A homenagem também é algo mais ou menos do nível, né? O tempo dessas cautelares podem submeter a detração. Então, dependendo do tempo de cautelar, sem que haja uma proporção da detração, eu posso ter alguém que não cumpra efetivamente a privação da liberdade, se houve uma medida cautelar de recolhimento noturno. Então, é preciso que se seja feita uma separação das coisas. Eu posso exigir que haja um tempo mínimo de pena. E por isso eu acho que o Supremo está absolutamente equivocado quando dá por inconstitucional a lei que veda a substituição de pena privativa da liberdade. Não é? O Supremo está dizendo que a lei não pode proibir, a lei não pode proibir a substituição da privativa da liberdade por restritivo de direitos, que isso violaria o princípio da individualização da pena. Totalmente errado, data máxima, velho. Primeiro, porque a fonte legislativa que institui o referencial para a substituição é o Congresso Nacional. É a lei que diz que a pena privativa da liberdade até 4 anos deve ser substituída. Ora, então essa mesma lei pode dizer que aqui não substitui, por entender que há uma razão de discrimen entre os crimes tais e os crimes que tais. Se não houver se não for procedente a desigualdade entre situações, que se dê pela invalidade. Mas se for questões desiguais, é possível um tratamento desigual, evidentemente. Me parece, sem sombra de dúvida. Agora, já a segunda pergunta... É sobre o que a segunda pergunta mesmo? Não, a segunda pergunta é que... é que na legislação penal, no processual penal, 60 dias preso, apresentando... Exigência de manutenção das normas do princípio de hierarquia e disciplina militares, do artigo 255, a linha... Bom, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Me perdoe o não conhecimento teórico nem prático e a não investigação e reflexão sobre isso. Então, a minha resposta carece de substância. Mas, numa primeira aproximação, eu diria que a exigência que se faz é quanto à validade da liberdade ameaçar de fato, a liberdade de alguém, ameaçar de fato a hierarquia e disciplina militares. Para que eu pudesse dizer que isso é assim ou assado, eu teria que ter um conhecimento mais amplo sobre o significado concreto da prática da hierarquia disciplinar. Então, não me sinto em condições de avaliar juridicamente se isso é possível ou não. Em princípio, uma ordem jurídica que é orientada pelo respeito à hierarquia e disciplina, este é um valor contido nela. Então, é preciso que ele seja protegido mesmo. As formas de proteção eu não estou habilitado a dizer. Agora, posso dizer sim que a deserção é um fato que implica, evidentemente, uma quebra de hierarquia, de disciplina e uma antecipação de risco de nova conduta. Então, eu acho que esse é um fato. Esse dia eu vi uma decisão as coisas e as palavras, e a força do sentido das palavras. Uma recente decisão na Suprema Corte, recentes decisões na Suprema Corte, restituíram a liberdade de alguém dizendo assim: a mera participação em organização criminosa, mantendo contatos e recebendo ordens do PCC, não é motivo suficiente para decretar prisão preventiva. O que tem de novidade foi a expressão mera. Porque não tem nada de mero. Alguém que está mantendo relações sob subordinação hierárquica numa organização criminosa como essa, evidentemente que é uma pessoa capaz de produzir danos. É claro que é. E também tive a oportunidade de ver uma decisão de um tribunal dizendo que a fuga não seria por si só motivo suficiente para decretar prisão preventiva. Ora, por favor, vamos devagar. Vamos devagar com andor. Uma coisa é você, quando vai cumprir um mandado de prisão, e a pessoa fazer uma resistência física mínima,
porque aquilo é o ser humano reagindo diante da privação de um bem fundamental, uma reação imediata. A outra é uma estratégia de fuga, a pessoa está sendo processada, tem contra si um mandado de prisão preventiva, desaparece no mapa, depois aparece e aquilo não é motivo de decretação. Quer dizer, eu acho que nós estamos diante de um ativismo judicial altamente problemático. Se escolhem, há um processo de seletividade de aplicação de normas jurídicas. E isso é profundamente danoso à dogmática jurídica. Ministro Coelho, eu recebi agora, inclusive, até pedir permissão aí ao nosso presidente. Nós temos um outro auditório aqui sendo acompanhado, o seminário através de telão, etc. Eu recebi agora de um oficial da Polícia Militar lá do Paraná. Eu pergunto, senhor presidente, se eu me daria mais 10 minutos. Isso me desculpe, porque, senão, para dar vez aos outros também. Eu responderei com a ligeireza possível. Pois não. Nobre palestrante, não obstante a inclusão da previsão no artigo 300, parágrafo do CPP do recolhimento, militar, autuado em flagrante delito, em quartel, indago-vos. A. Tal previsão, no seu entendimento, vale para as duas classes de militares, federal e estadual? Ele tem 3 perguntas aqui. Eu faria essa primeira pergunta para o senhor. Olha que eu acho que não vou responder nenhuma. Eu estou achando, porque, infelizmente, eu posso responder, mas é leviandade. Uma pessoa que se dispõe a responder uma pergunta deve ser um expert nela. Eu não sou, eu não conheço os meandros do processo militar para fazer essa resposta. Eu pediria a ele que mandasse um e-mail para mim com essa indagação e eu prometo me deter sobre a questão e responder. Tá. Então, o capitão Toledo, adjunto-chefe de Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, que está nos vendo em outro auditório, aqui dentro do próprio STM, que a sua pergunta fosse enviada para o doutor... O e-mail está aqui, se ele não tiver... Eugênio Patelli, o e-mail está aqui projetado, e ele aguarda, então, para poder se aprofundar e responder a sua pergunta. Então vai aproveitar. Mas está preclusa a decisão de conceder 10 minutos? Está preclusa? Está preclusa. Não, a pergunta não será de 10 minutos, nem a resposta eu tenho certeza. Não, há uma questão que no nosso código de processo penal militar e o Código Penal Militar não permite, em certos crimes, a concessão do subsídio. E, de quando em vez, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que é atuante aqui na Justiça Militar, e o Ministério Público tem questionado a possibilidade de constitucionalidade, a questão da constitucionalidade desse assunto. Mas lembrando que, Vossa Excelência, na resposta a uma pergunta minha anterior, teceu considerações sobre a conversão de pena em medida restritiva de direito, e dizendo que foi o legislador que conferiu essa possibilidade, o legislador pode também não admitir em outras situações. Consequentemente, se for o legislador que admite a suspensão condicional da pena, ele pode também, em determinadas condições, em certos crimes, não entender que não é possível isso. E que, portanto, muito menos uma questão de constitucionalidade, tudo seria mais uma questão de conveniência legislativa e de conveniência penal. Gostaria de ouvir sua... Na verdade, o senhor perguntou e respondeu. O senhor perguntou e respondeu, porque é exatamente isso. Veja bem, nós estamos vivendo um surto de inconstitucionalidades. Já se sustenta a inconstitucionalidade de seres humanos. O que para alguns não é até um problema muito sério, não, porque tem alguns que merecem a pecha, né? Mas, assim, falando sério, uma norma jurídica pode dar tratamento diferentes para questões diferentes. Isso a gente aprende no primeiro ano de direito constitucional, né? Então, a questão é a seguinte: será que o legislador brasileiro vai ter que aumentar a pena? Hoje a gente substitui pena privativa da liberdade, condenação até 4 anos.
Aí vem o Supremo e invalida aquela proposição legislativa. Então o legislador volta e fala assim, bom, é assim, então eu vou lá mexer no artigo 44 e vou dizer que só substitui a pena privativa por restritiva por condenação até 8 anos. O senhor está satisfeito agora, Congresso Nacional? Supremo Tribunal Federal? Porque a fonte legislativa é a mesma. Então, o que tem que analisar o intérprete é se a razão de descrime procede. Se é fundado, se é racional o tratamento diferente, porque o crime é diferente, as pessoas são diferentes, a natureza é diferente e precisa de tratamento diferente. Eu vejo como perfeitamente possível você afastar a possibilidade do sursi, exatamente porque, nesse caso, a pena curta que seja deve ser cumprida, porque é a pretensão com a qual se espera obtenção de prevenção de delitos. Me parece que é isso. Presidente. Eu pediria desculpas ao juiz auditor Quintas, que pediu para que fizesse um questionamento, mas tendo em vista o andar da hora, está encerrada essa fase, eu peço desculpa a Vossa Excelência. Doutor Eugênio Patelli, o senhor no início, o senhor comentou que não é que teve dificuldade, mas procurou qual seria o tema que seria abordado aqui, tendo em vista a justiça militar. O senhor o senhor conhecer, mas não conhecia profundamente, etc. Mas então o senhor escolheu esse tema, o princípio acusatório e a nova prisão preventiva. O senhor foi muito feliz nesse tema, que são temas que são bastante sensíveis e que nós mesmos, o senhor pode ver, até pelos questionamentos, pelas perguntas que são feitas aqui, são temas que são bastante discutidos aqui entre nós mesmos, no cafezinho ou mesmo durante o plenário. Então, essa palestra, eu a considerei, como todos que estão aqui presentes, o senhor foi brilhante na sua colocação, inclusive, principalmente na parte da prisão preventiva. A gente vê os pontos em comuns que existem aqui, e que, inclusive, nós debatemos durante os nossos processos, quando são relatados os processos em plenário. E o senhor também colocou no início alguns pontos que nós devemos refletir, que é sobre o Estado Democrático de Direito, que nós não tínhamos pensado nisso, não. O senhor colocou bem também sobre a parte do direito penal, processual, também sobre o problema da independência funcional e da igualdade processual. São pontos que a gente tem que parar e refletir e ver, e realmente, dentro daquilo que o senhor colocou assim inicialmente, o senhor teria razão, mas nós temos que refletir bastante sobre esses aspectos. Então, nós só temos a agradecer essa brilhante palestra, inclusive passou do horário, os minutos aí, o senhor estava preocupado, mas, em nome do presidente do nosso tribunal, o ministro Álvaro, nós gostaríamos, e de todos os ministros e de todo o pessoal que pertence à Justiça Militar, agradecer essa brilhante palestra que foi proferida pelo senhor. O senhor foi bastante feliz, bastante claro, bastante objetivo na sua apresentação. E muitos pontos o senhor colocou para que nós possamos refletir e depois discutirmos nós mesmos aqui na Justiça Militar. E eu gostaria, em nome também do presidente, passar ao senhor um certificado